Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso O Culto Cristão na Bíblia e na História. Eu sou o Reverendo Misael, pastor da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. É muito bom ter você conosco, participando desse momento, desse curso. A gente tem preparado esse material nessa expectativa de que você seja muito abençoado, que seja edificante para a sua vida e útil, em termos do seu ministério, da sua prática pessoal de adoração e do seu ministério na igreja. Se você é um líder de culto, alguém que conduz a liturgia, ou é um líder de louvor, um músico da igreja. Então que Deus realmente abençoe muito você. A gente vai começar aqui com uma citação do Daniel Isaac Bloch, e ele diz o seguinte: Deus escolhe o parceiro da aliança, estabelece os termos e determina as consequências da resposta dos subordinados. O verdadeiro culto deixa Deus ser Deus em seus termos e nos submetemos a Ele como Senhor com temor reverente e confiante. É bem interessante essa integração que o Bloch faz entre a parceria da aliança, o fato de ter sido estabelecido um pacto e a resposta a esta aliança, a resposta a esse pacto. O verdadeiro culto, então, é esse que entende que Deus, esse que soberanamente estabelece o pacto, é aquele que também é adorado como Deus soberano, Ou seja, Deus nos termos de Deus, Essa é uma palavra bem interessante que ele traz para a gente. A nossa oração que a gente possa entender por que isso tem que ser assim ao fim desta aula, tá certo? A nossa trilha hoje é muito tranquila, a gente vai falar sobre a estrutura pactual da adoração e em seguida a gente vai falar sobre a progressão da revelação sobre o culto. E isso tudo vai estar nos preparando para responder a uma pergunta, que consta lá no início, quando a gente propôs o curso e apresentou o curso para você, a gente disse que ia responder a esta pergunta. Então nós estamos agora nos munindo de informações, estamos recebendo informações para lá na frente dar uma resposta segura à seguinte questão: de que modo o culto a Deus foi praticado ao longo da história da salvação no contexto dos pactos bíblicos? Então a gente está falando aqui sobre pactos, porque Deus interage com a sua criação por meio de pactos. Ele firma pactos conosco. E o culto é a resposta requerida do homem nesta relação pactual. A Bíblia vai ter palavras específicas, que são traduzidas como aliança, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, todas transmitindo essa ideia de testamento mesmo, de pacto ou de aliança. E na Escritura, toda relação de amor íntegro é explicada em termos de pacto ou aliança. Alguém ama e essa pessoa é correspondida, a resposta do amor é declarada em palavras e atos. A gente encontra trechos da Escritura em que o adorador vai dizer: eu te amo, Senhor, rocha minha. E diversos textos que são mostrados aí no seu slide comunicam essa ideia. São textos em que o adorador expressa o seu afeto, o seu amor por Deus, e nesses termos é uma resposta realmente da aliança, esse ato de adoração. E os atos do amor são autodoação. Quem ama diz: eu me entrego a você. Além disso, quem ama se esforça por cultivar essa relação de amor. É o que a gente chama de devoção. Então uma pessoa se devota ao objeto do seu amor. E a Bíblia então vai chamar a nossa atenção para isso, o fato de que nós, quando nos relacionamos com Deus, no ato de adoração, nós estamos nos devotando a Ele. E é exatamente por conta dessa similaridade que algumas vezes até a Bíblia, quando vai expressar a relação pactual entre Deus e o seu povo, usa essa imagem do casamento, Deus como o noivo de Israel, ou o esposo de Israel, melhor dizendo. No Novo Testamento, Jesus como o noivo da igreja. E inclusive a consumação dos tempos, ela é descrita como sendo aquele ato final, a grande celebração das bodas, do casamento do Cordeiro com a sua noiva. Quando olhamos então a palavra de Deus, nós temos essa ênfase na adoração. A adoração como resposta aos mandatos pactuais. E até mesmo quando a gente pensa no próprio mandato missionário, até o mandato missionário também tem relação com o culto a Deus. Não apenas o culto ele é uma resposta aos mandatos criacionais, mas até também uma resposta ao mandato missionário.
porque cumprir a missão corresponde a buscar e congregar adoradores. É a palavra de Jesus à samaritana, a gente vai estudar esse texto mais à frente aqui no nosso curso mesmo, e naquela palavra Jesus disse que Deus está procurando, Ele está em busca de verdadeiros adoradores. Vamos entender então a estrutura pactual do culto ao Senhor? A Bíblia vai mostrar para a gente 7 momentos do culto ao Senhor, iniciando na criação do cosmos e culminando na consumação do cosmos. Os atos de culto, eles são sempre implementados no contexto de alguns pactos. Que pactos são esses? Primeiro, o pacto da criação. O pacto da criação é importantíssimo. Ele estabelece o reino, né? Como diz Van Groningen, né? O cosmos é esse reino. Deus, na criação, estabelece uma ligação de amor e de vida com todas as coisas criadas. Você vai encontrar muitas vezes na linguagem da adoração, especialmente nos Salmos, essa grande convocação, né, para que todo o cosmos, toda a criação adore ao Senhor, o seu Criador. O pacto da criação estabelece as bases, vamos dizer assim, as criaturas agora rendem glórias ao seu Criador. E nesses termos é um pacto extremamente importante, que não é anulado. Ele continua vigente até hoje. Então o culto, de certa maneira, tem a ver como uma resposta nossa ao fato de Deus ter criado todas as coisas. Mas além do pacto da criação, nós temos o pacto da redenção, porque aconteceu uma queda. E por causa dessa queda, agora nós precisamos ser redimidos para sermos reconciliados com Deus. E no culto a gente expressa a gratidão pela reconciliação, a gratidão pela salvação. Então é nesses termos que a gente pensa no momento da adoração, no pacto da criação, no pacto da redenção. O pacto da redenção foi aquele grande acerto feito entre as pessoas da Trindade. Afinal de contas, o que cada pessoa da Trindade faria e faz, né, para redimir os eleitos de Deus. Além disso, também nós adoramos com base no pacto da graça, que é o momento em que Deus, nas suas interações pactuais conosco, ele vem até nós e se revela dentro da história. Esse pacto da graça está demonstrado desde o Antigo Testamento, a gente vai entender isso melhor. Então, quando olhamos para essa tríplice estrutura, né, pactual, pacto da criação, pacto da redenção, pacto da graça, a gente pode afirmar o seguinte: existe um culto antes da queda. E o que significa culto antes da queda? A gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho, já vou explicar melhor. No próximo encontro, na nossa próxima aula, o tema da próxima aula será exatamente esse, né, o culto antes da queda. Mas o fato existe boa razão para a gente dizer que tem toda uma estrutura que Deus cria, já no primeiro ato de interação com esse universo, que estabelece bases muito preciosas para a nossa prática atual de adoração. A gente vai entender isso melhor. Depois disso, a gente tem o culto de Caim e Abel até os patriarcas. Em terceiro lugar, a gente tem o culto no tabernáculo a partir de Moisés. Depois, o culto no templo de Jerusalém a partir de Davi e Salomão. Em seguida, o culto na sinagoga a partir da dispersão judaica. Em seguida, o culto cristão, né? O culto a partir do Senhor Jesus Cristo e o culto que é prestado pela igreja primitiva. E por fim, nós teremos aquele culto da nova criação restaurada. Quando a gente olha para tudo isso que a Bíblia traz para a gente simplesmente conclui que Deus é digno de ser cultuado em todas as etapas da história e por toda a eternidade. E quando a gente olha especialmente pelos ângulos da criação, da queda e da redenção, o cosmos foi criado por Deus e para a glória de Deus. Então Deus tudo criou para receber glória da sua criação. E ele revestiu a sua criação com bondade, com beleza. No relato da criação, várias vezes nós encontramos: viu Deus que isso era bom, viu Deus que isso era bom, viu Deus que isso era bom. E o relato termina com esse clímax, né? E viu Deus que tudo era muito bom. Aquilo que ele criou era muito bom. Sendo que essa palavra, traduzida por bom, tem esse significado de bondade e beleza.
Naquele momento também do ato criador, Deus dá ao homem algumas bênçãos e também algumas ordens que são relativas aos mandatos. O mandato social, de amar o seu semelhante, o mandato cultural, de gerir a criação, dominar, cultivar e guardar o jardim, e o mandato espiritual, de andar com Deus em obediência, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Exatamente por conta dessa grande abundância de conteúdo bíblico acerca das alianças e dos pactos, é que nós usamos inclusive uma linguagem pactual na nossa adoração. Por exemplo, pensando no Pacto da Graça, a gente tem um hino que a gente gosta muito de cantar nas igrejas presbiterianas, em que a gente diz: na sua cruz o pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Ou seja, Jesus realmente na cruz cumpre, confirma o pacto da graça, assegura a salvação daqueles que creem nele. Então algo muito precioso ocorre na cruz. Por isso cantamos esse hino com o coração realmente aquecido, né? Gratos a Deus pelo pacto da graça. E esse dever de cumprir esses mandatos, como eu disse, ele permanece. Só que agora a gente lida com alguns obstáculos. Por causa da queda, a gente agora tem que lidar com algumas dificuldades para a adoração. Em primeiro lugar, as oposições do mundo e do diabo. O mundo e o diabo farão de tudo para que a gente não adore a Deus da maneira devida. Você já deve ter passado por isso, né? Aquelas ocasiões em que você entende, opa, tenho que ir para a igreja, é o dia do Senhor, e você então vai tentando fazer aquilo que é necessário para ir até o culto, para reunir-se com o povo de Deus que está em adoração, e você percebe muita coisa que vai acontecendo para atrapalhar que você chegue no culto. Já passou por isso? Então a gente crê que realmente existem oposições externas, né? Oposições do mundo e do diabo. Existe também essa inimizade que é estabelecida depois da queda entre os verdadeiros e os falsos adoradores. A gente vai entender isso melhor, a gente vai ter uma aula dedicada a este assunto. E temos o nosso próprio coração. Já percebeu isso? Você diz assim, vou maratonar uma série, e pega o teu feriado, fica ali horas e horas assistindo um episódio depois do outro da sua série predileta. Mas se você diz assim, vou dedicar 3 horas à oração, ou então vou participar de um culto hoje sem me preocupar com o horário, e depois quero chegar em casa e dedicar o resto da tarde para estudar as Escrituras, afinal de contas é o dia do Senhor, quero dedicar-me a conversar com a minha família hoje sobre coisas espirituais, você vai perceber que o seu próprio corpo vai lutar contra isso, né? É mais ou menos como aquela situação em que a gente diz, hoje vou fazer jejum. E aí, se você estivesse num dia ocupado de trabalho e perder uma refeição, porque você estivesse ou numa viagem, ou realizando uma tarefa, num trabalho, mergulhado ali com todo o foco em determinada atividade, talvez você até passasse da hora de comer sem problema. Mas se você diz assim, vou fazer o jejum, quando chega na hora da refeição, seu corpo todo vai, de repente, clamar por alimento. Ah, não dá para ficar sem comer hoje. A nossa estrutura é marcada pela queda. E é nesses termos, então, que a verdadeira adoração ela é requerida, mas não é fácil de prestá-la. Nós precisamos da ajuda, do socorro e da graça de Deus nesse sentido, mas graças a Deus a gente tem algumas provisões muito preciosas de Deus. Exatamente por conta da queda, então agora a gente, para aproximar-se do Senhor, para a gente cultuar a Deus, a gente necessita de expiação e mediação. A gente precisa que Cristo resolva o problema do nosso pecado. Não é sem razão que a gente começa na nossa igreja local os cultos com uma oração de confissão. Alguns pastores ou igrejas colocam a confissão de pecados em determinado lugar. Lá na frente, a gente já começa o nosso culto na nossa igreja local com a confissão, entendendo, Senhor, precisamos ser cobertos com o sangue de Jesus e com a justiça de Jesus para prestar esse culto ao Senhor. E daí que tudo se desdobra a partir desse momento. E a gente crê que a gente precisa da mediação. Nós temos Cristo como nosso sacerdote celestial, é a grande revelação do livro de Hebreus, e a gente precisa então dele para que a gente possa realmente adorar a Deus devidamente.
Então, a expiação e a mediação de Jesus são os núcleos dos pactos da redenção e da graça, estão implícitos ali no anúncio de Gênesis 3,15. E essa obra do Redentor nos confere o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda, nos capacita para cultuar a Deus. É impossível a gente, inclusive, orar, a gente precisa do auxílio do Espírito para a nossa vida, para a nossa prática de oração. Romanos 8 vai dizer isso, que nós não sabemos sequer orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda nessa tarefa. E aquele trecho que Paulo dedica, de 1 Coríntios 12 até 14, podemos dizer assim, né? Naquela carta aos Coríntios. Então, 1 Coríntios 12 a 14 falam sobre a obra do Espírito Santo. E Paulo mostrando como é que essa obra, transcorrendo no culto, ela deve ser organizada, vamos dizer assim. Paulo instruindo para que tudo seja feito com decência e ordem, toda essa obra do Espírito Santo, conduzindo as pessoas, capacitando as pessoas para a adoração, sendo devidamente organizada, porque deve haver ordem e decência. Muito bonita aquela passagem. A palavra de Deus vai dizer isso, é pelo Espírito que nós agora somos capacitados e podemos cultuar a Deus. E tudo que transcorre no culto, então, transcorre debaixo desta dependência do Espírito Santo. Um servo de Deus, o Werner de Boer, no comentário dele ao Evangelho de João, inclusive ele diz isso: somente por meio do Espírito de Deus torna-se realidade viva o que, de resto, permanece apenas uma obra artificial de devoção. Então é isso que temos. Por causa da criação e por causa da queda, a gente tem dentro da história essas marcas, né? Marcas tanto da queda, sinais da queda, e também esses sinais do Criador. E graças à redenção de Jesus, a gente já tem também o desfrute inicial da redenção. Então é por isso que nós nos reunimos hoje no culto e a gente louva ao Senhor pela obra de Jesus Cristo, por sua morte, por sua ressurreição. Essa redenção já foi iniciada. E por causa disso a gente reconhece Deus como nosso Criador, digno de toda honra e de toda glória. A gente cultua Deus enquanto caminha com Ele, aguardando também a restauração da criação, na redenção consumada, quando o Filho entregará o reino ao Pai e Deus será tudo em todos. Então é isso que a gente gostaria de deixar aqui com você. Quando a gente pensa em adoração, a gente está pensando que nessa aproximação e nesse culto que é rendido ao Deus dos pactos, o Deus que estabelece essas alianças, por causa delas nós temos agora comunhão com Ele e agora nós respondemos ao que Ele realiza por nós, cultuando, louvando a esse Deus de todo o nosso coração. Vamos falar agora rapidamente sobre a progressão da revelação sobre o culto. O que a gente quer dizer com progressão da revelação sobre o culto? Nós estamos afirmando, já desde os encontros iniciais, que o culto é a nossa resposta à revelação. E Deus revela alguma coisa ao ser humano em determinado momento da história, e Ele revela para instruir os adoradores daquele momento da história. E Ele vai fazendo isso aos poucos dentro da história da salvação. O que a gente está querendo dizer? É que ao longo da história da salvação, ou seja, de Gênesis até o Apocalipse, Deus foi revelando devagarinho, afinal de contas, o que é a adoração e como eu quero ser adorado. Ela é feita de que forma? Quais são os padrões? Quais são os seus elementos? Então todas essas coisas vão sendo mostradas por Deus na Escritura, mas elas são mostradas pouco a pouco. É o que a gente chama de Deus concedendo uma revelação progressiva e também orgânica. Quando a gente diz que a revelação é orgânica, a gente está dizendo que a revelação na Escritura, sobre todos os temas, e inclusive sobre o culto, ela se desenvolve organicamente. É como uma semente ali no Antigo Testamento, até que ela chega à planta adulta no Novo Testamento. E cada parte contribui para o todo, sem rupturas entre os testamentos. Isso é muito bonito. Você tem a Escritura, essa obra maravilhosa do Espírito Santo, escrita durante um período de
praticamente 1500 anos, e você percebe nisso, nessa escritura, uma unidade. Então você tem mais de 40 autores escrevendo durante um período de cerca de 1500 anos, e tudo isso entrelaçado, porque tudo isso vem do Espírito Santo, trazendo essa única revelação de Deus que progride organicamente. O nosso irmão, Dr. Gerhard van Groningen, ele diz isso. A revelação acontecia quando havia uma manifestação do que estava na mente do nosso Deus Trino. Revelar quer dizer descobrir o que está escondido. É abrir a mente e o coração e expressar o que está neles. Esse conteúdo expressado é revelação quando não era conhecido antes que a abertura ou atividade reveladora acontecesse. Com revelação progressiva, queremos dizer que Deus se revelou aos poucos, sempre por meio do seu Espírito ativo na criação, corações e mentes do seu povo. Depois, ele proveu a escrita da revelação nas Sagradas Escrituras. A revelação apresentada no Antigo Testamento e no Novo foi iniciada quando Deus falou. A palavra falada introduziu a ação divina. Personalidades humanas responderam à palavra falada e ao ato. E o testemunho bíblico é de que a comunicação verdadeira veio de Deus para o homem. Esta veio extra. Na maioria dos exemplos, podemos ver que o Espírito Santo estava presente e ativo no cosmos ou nos corações e mentes dos que receberam conhecimento divino. O texto bíblico apresenta evidência insuperável de que a revelação foi iniciada por Deus, se revelando pessoalmente e revelando suas intenções e os seus propósitos. Com base nisso, quando a gente pensa na revelação acerca do culto, a gente pode dizer o seguinte, que Deus concedeu uma fração de revelação acerca da adoração nos tempos primordiais. Essa fração de revelação foi suficiente naquele contexto para a salvação, para a santificação, para a consolação dos crentes, bem como para esclarecê-los sobre o culto requerido naquele contexto específico. Mas revelação foi sendo dada ao longo da história bíblica. E essa revelação nova que Deus ia concedendo, ela ia expandindo, aprofundando, esclarecendo a revelação anterior. Isso quer dizer o seguinte, meus irmãos, que os primeiros adoradores dispunham de menos informação do que os derradeiros. Você que é cristão hoje, você tem mais informação sobre o culto do que Abraão tinha, por exemplo. Esta é uma verdade por conta da revelação que foi orgânica e progressiva. A partir da queda, a adoração era requerida, mas pouco esclarecida. De Moisés até Cristo, a adoração foi requerida e parcialmente esclarecida. A gente vai entender isso ao longo das próximas aulas. E a partir de Cristo, a adoração é requerida e esclarecida. Deus revelou cuidadosamente o modo como ele deve ser crido e adorado, quando você vê a totalidade da revelação das Escrituras. Então a gente pode inclusive dizer isso, que Deus nos concede nas Escrituras um princípio regulador, uma régua aferidora da consistência bíblica da adoração. A gente vai ter uma aula somente dedicada a esse tema, o princípio regulador do culto. Nos primórdios da revelação, o homem adorou no Éden. Depois, com oferendas em altares até o tempo dos patriarcas. A partir de Moisés, Davi e Salomão, surgiu o culto no tabernáculo e depois no templo. No período pós-exílico, surgiu o culto na sinagoga. E a revelação do Novo Testamento, por meio de Cristo e dos apóstolos, incitou o culto sem aquela roupagem dos tipos e das sombras do Antigo Testamento. E nós aguardamos o reino consumado, a grande consumação. Nesta efetivação, na completação e consumação do reino, nós vamos receber aquela revelação derradeira. Nós conheceremos como somos conhecidos, seremos semelhantes ao Senhor, jubilaremos nas bodas do Cordeiro. Naquela ocasião, sabe essa questão dos mandatos, de obedecermos a Deus? Pois bem, o amor e a obediência a Deus serão totais em um culto aperfeiçoado na plenitude das bênçãos pactuais. Essa é a nossa expectativa. Em cada culto que a gente oferece a Deus, a cada fim de semana,
a gente está, de certa forma, antecipando aquele dia e se preparando para aquele grande e jubiloso, festivo dia, o dia de celebrarmos as bodas do Cordeiro. A partir daqui a gente já pode concluir a nossa aula dizendo simplesmente isso. A história bíblica pode ser dividida em 7 momentos de culto, da criação até a consumação. E nós somos convocados pela Escritura a adorar ao Senhor no culto público, como uma resposta aos pactos da criação, redenção e graça. Cada vez que adoramos ao Senhor, em cada domingo, nós estamos dizendo: Deus, estou adorando ao Senhor, o Deus da aliança, o Deus que firmou pactos, o Deus que fez questão de vir até nós para nos alcançar e nos abençoar. Obrigado, Senhor, e quero agora te render a minha vida, entregar o meu coração e me consagrar, ó Deus, para a tua glória e na dependência da tua graça. Então que Deus nos abençoe nesses termos, que possamos adorá-lo como resposta aos pactos que ele estabelece conosco. No próximo encontro, nós vamos falar sobre o culto antes da queda. Então, muito obrigado, muito bom ter você aqui nessa aula, e fica aí o convite para você estar conosco na próxima aula. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Fique na graça e na paz do Senhor.